Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 8. Atenas. E das ruínas elevaram-se edifícios imponentes. Ao fim da tarde, a mãe de Sofia foi visitar uma amiga. Mal ela saiu de casa, Sofia foi para o jardim e depois para a toca na velha. Sebe. Aí encontrou junto à caixa dos biscoitos um pacote volumoso. Sofia rasgou imediatamente o papel. Era uma fita de vídeo. Voltou para casa a correr. Uma fita de vídeo. Era algo completamente novo. Mas como é que o filósofo podia saber que eles tinham um leitor de vídeo? E o que é que haveria no vídeo? Sofia introduce you a fita no later. De imediato se viu uma grande cidade na tela. Sofia concluiu que tinha de se tratar de Atenas, porque estava a ver a Acrópole em grande plano. Sofia já tinha visto várias vezes fotografias daquelas ruínas antigas. Os turistas, com roupas leves e máquinas fotográficas ao pescoço, movimentavam-se rapidamente entre o que restava dos templos. Ora, não havia um que trazia mesmo um cartaz? Lá estava de novo o cartaz. Não tinha escrito Hilde. Passado um pouco, apareceu um homem de meia-idade à frente da câmara. Era bastante pequeno, tinha uma barba negra bem tratada e uma boina azul. Olhou imediatamente para a câmara e disse: Bem-vinda a Atenas, Sofia. Com certeza, já calculaste que eu seria Alberto Knox. Se ainda não tinhas pensado nisso, repito apenas que o coelho branco ainda está a ser retirado da cartola do universo. Estamos na Acrópole. Esta palavra significa cidadela, ou propriamente, a cidade sobre as colinas. Aqui em cima viveram homens desde a Idade da Pedra. Isso está relacionado com a posição privilegiada deste lugar. Era fácil defender este planalto de inimigos. Da Acrópole desfrutava-se de um belo panorama sobre um dos melhores portos do Mediterrâneo. À medida que Atenas se expandia na planície, no sopé do Planalto, a Acrópole foi utilizada como fortaleza e como área dos templos. Na primeira metade do século V a.C., rebentou uma guerra sangrenta contra os persas, e no ano de 480, o rei persa Xerxes fez saquear Atenas e incendiar todos os antigos edifícios de madeira da Acrópole. No ano seguinte, os persas foram derrotados, e iniciou-se então o período áureo de Atenas, Sofia. A Acrópole foi reconstruída, mais imponente e bela que nunca, e tornou-se a partir de então exclusivamente zona dos templos. Precisamente nesta altura, Sócrates andava pelas ruas e pelas praças falando com os atenienses. Desta forma, pôde observar a reconstrução da Acrópole e a construção de todos os edifícios imponentes que aqui vemos. Que grande terreno de construção! Por detrás de mim vês o Templo Maior. Chama-se Partênon, ou Morada das Virgens, e foi construído em honra da deusa Atena, a deusa protetora de Atenas. Esta grande obra de mármore não apresenta nenhuma linha reta, todos os lados apresentam uma ligeira curvatura. Assim, o edifício teria uma estrutura mais dinâmica. Apesar de o templo ser de grandes dimensões, não parece tão pesado a quem o vê. Isso deve-se a uma ilusão óptica. Mesmo as colunas estão ligeiramente curvadas para dentro e formariam uma pirâmide de 1.500 metros de altura se fossem suficientemente compridas para se encontrarem num ponto acima do templo. A única coisa que havia no interior deste enorme edifício era uma estátua de Atena, com 12 metros de altura. Devo ainda acrescentar que o mármore branco, que estava pintado de cores vivas, foi retirado de uma montanha a 16 quilômetros de distância. O coração de Sofia batia desordenadamente. Seria verdadeiramente o seu professor de filosofia que lhe falava através do vídeo? Ela apenas vira uma vez o seu vulto na escuridão. Mas podia perfeitamente ter sido o mesmo homem que estava agora na Acrópole em Atenas. Começou então a percorrer a parte lateral do templo, e a câmara seguia-o. Por fim, dirigiu-se para a beira do rochedo e apontou para a paisagem. A câmara focou um teatro antigo, abaixo do planalto da Acrópole. Aqui vês o antigo teatro de Dioniso, prosseguiu o homem da boina. É provavelmente o teatro mais antigo da Europa.
Aqui foram representadas as peças dos grandes dramaturgos Ésquilo, Sófocles e Eurípides, ainda no período em que Sócrates viveu. Já mencionei a tragédia do infeliz rei Édipo. Foi aqui que se estreou. Mas também eram representadas comédias. O comediógrafo mais famoso era Aristófanes, que entre outras coisas escreveu uma comédia maliciosa sobre Sócrates. Bem ao fundo, vês a parede de pedra em que os atores entravam em cena. Chamava-se Skene, e dela deriva a nossa palavra cena. A palavra grega teatro deriva de um termo grego antigo que significava ver. Mas vamos voltar rapidamente à filosofia, Sofia. Damos uma volta ao Partênon e descemos depois pelo lado da entrada. Aquele homem andou à volta do grande templo, à direita do qual havia alguns templos menores. Desceu depois as escadas entre algumas colunas altas. Quando chegou ao sopé do planalto da Acrópole, subiu para uma pequena colina e apontou para Atenas. A colina sobre a qual estamos chama-se Areópago. Aqui, o Supremo Tribunal de Atenas tratava dos casos de homicídio. Vários séculos mais tarde, esteve aqui o apóstolo Paulo e falou aos atenienses sobre Jesus e o cristianismo. Mas voltaremos a falar disto numa outra oportunidade. Embaixo, à esquerda, vês as ruínas da antiga Ágora de Atenas. À exceção do grande templo originalmente dedicado a Atena e ao deus Hefesto, não resta muita coisa. Vamos descer. Logo em seguida, ele surgiu de novo entre as ruínas antigas. Sob o céu, e na tela de Sofia, estava o grande templo de Atenas sobre a Acrópole. O professor de filosofia sentou-se em cima de um bloco de mármore. Olhou para a câmara e disse: Estamos sentados junto da antiga Ágora de Atenas. Uma vista triste, não é? Quero dizer, hoje. Mas outrora havia aqui templos imponentes, tribunais e outros edifícios públicos, lojas, um auditório e inclusivamente um grande ginásio. Tudo isto rodeava esta ágora, uma praça grande quadrangular. Neste pequeno terreno foi lançado o fundamento de toda a civilização europeia. Termos como política e democracia, economia e história, biologia e física, matemática e lógica, teologia e filosofia, ética e psicologia, teoria e método, ideia e sistema, e muitos outros, provém de um pequeno povo cuja vida cotidiana decorria à volta desta praça. Aqui falava Sócrates com os homens que o procuravam. Talvez agarrasse pelo braço um escravo, que trazia um cântaro com azeite, e colocasse ao pobre homem uma pergunta filosófica, visto que Sócrates achava que um escravo possuía a mesma capacidade de raciocinar que qualquer cidadão. Talvez tivesse uma discussão agitada com um cidadão, ou estivesse embrenhado numa conversa amena com seu jovem discípulo Platão. É estranho pensar nisso. Falamos sempre de filosofia socrática ou platônica, mas é completamente diferente ser Platão ou Sócrates. Sofia achou este pensamento estranho. Mas pareceu-lhe igualmente estranho que o filósofo falasse com ela por meio de uma gravação de vídeo que fora trazida por um cão misterioso para o seu esconderijo secreto no jardim. O filósofo levantou-se então dos blocos de mármore, onde estivera sentado. Disse em voz baixa: Na verdade, eu queria ficar por aqui, Sofia. Queria mostrar-te a Acrópole e as ruínas da antiga Ágora em Atenas. Mas ainda não sei se percebeste como este local era imponente em tempos antigos. Senti-me tentado a dizer algo mais. Isto é obviamente contra todas as regras, mas espero que fique entre nós. Bom, tanto faz, uma rápida vista de olhos deve ser suficiente. Não disse mais nada, ficou no mesmo lugar muito tempo a olhar para a câmara. Em seguida, surgiu uma imagem completamente diferente na tela. Das ruínas surgiram vários edifícios altos. Todas as ruínas antigas estavam reconstruídas como por magia. No horizonte, Sofia via ainda a Acrópole, mas desta vez, a Acrópole e os edifícios embaixo, na Ágora, estavam completamente novos. Eram dourados e pintados de cores brilhantes. Na grande praça quadrangular passeavam homens em trajes de cores vivas. Alguns tinham espadas, outros um cântaro na cabeça, e um deles tinha um rolo de papiro debaixo do braço. Sofia reconheceu então seu professor de filosofia. Tinha ainda boina azul na cabeça, mas vestia uma túnica como os outros homens.
Veio na direção de Sofia, fixou a câmara e disse: Pois é. Agora encontramo-nos na antiga Atenas, Sofia. Gostava que tu pudesses estar aqui. Estamos no ano 402 a.C., apenas 3 anos antes da morte de Sócrates. Espero que saibas apreciar esta visita que é exclusiva. Foi muito difícil alugar uma câmara de vídeo. Sofia começou a ter tonturas. Como é que o misterioso homem podia estar subitamente na Atenas de há 2400 anos? Como é que podia haver uma gravação de vídeo de outra época? Sofia sabia obviamente que na antiguidade não havia vídeo. Estaria a ver um filme de ficção? Mas os edifícios de mármore pareciam autênticos. Reconstruir toda a antiga Ágora de Atenas e Acrópole apenas para um filme sairia muito caro. Apresentar Atenas apenas a Sofia era pagar um preço demasiado alto. O homem com a boina levantou de novo os olhos. Estás a ver aqueles 2 homens lá atrás, sob a arcada? Sofia descobriu um homem mais velho, num traje um pouco andrajoso. Tinha uma barba comprida desgrenhada, nariz achatado, olhos azuis penetrantes e faces redondas. Ao seu lado estava um jovem muito belo. Estás a ver, Sofia? São Sócrates e o seu jovem discípulo. Mas vais conhecê-los pessoalmente. O professor de filosofia foi ter com os 2 homens que estavam sob uma arcada alta. Quando os alcançou, levantou um pouco a boina e disse algo que Sofia não compreendeu. Seguramente estava a falar grego. Pouco depois, olhou de novo para a câmara e disse: Eu contei-lhes que uma jovem norueguesa desejava conhecê-los. Agora Platão vai colocar algumas questões sobre as quais tu podes refletir. Mas temos de nos apressar, para que os guardas não nos descubram. Sofia sentiu uma pressão nas fontes, no momento em que o jovem, olhando para a câmara, se apresentou. Bem-vinda a Atenas, Sofia, disse ele com uma voz afável. Falava um norueguês muito arranhado. Chamo-me Platão e quero dar-te 4 tarefas. Primeiro, deves refletir em como é que um padeiro pode fazer 50 bolos totalmente iguais. Depois podes perguntar-te como é que todos os cavalos são iguais. Em seguida, deves pensar se acreditas que o homem tem uma alma imortal. E por fim, deves responder a pergunta: as mulheres e os homens são igualmente racionais? Boa sorte! De imediato, a imagem desapareceu. Sofia tentou bobinar para frente e para trás, mas tinha visto tudo o que estava no vídeo. Sofia tentou ordenar os pensamentos. Mas mal começava a refletir numa coisa, surgia uma outra ideia, e a primeira evaporava-se. Que o seu professor de filosofia era bastante original, sabia-o há muito tempo. Mas recorrer a métodos de ensino que destruíam todas as leis da natureza conhecidas, isso era ir longe demais, segundo Sofia. Teria ela realmente visto Sócrates e Platão na tela? Era óbvio que não, isso era totalmente impossível. Mas afinal, também não era um filme de desenhos animados. Sofia retirou a fita do leitor e foi para o quarto. Enfiou-a, então, na prateleira mais alta do armário, junto às peças do Lego. Em seguida, caiu esgotada na cama e adormeceu. Horas mais tarde, a mãe entrou no quarto. Foi junto de Sofia e disse: Mas o que é que te deu agora, Sofia? Deitaste-te vestida. Sofia mal conseguia abrir os olhos. Estava em Atenas, disse. Não disse mais nada, virou-se para o outro lado e voltou a adormecer. Capítulo 9. Platão. Uma saudade de regressar à verdadeira origem. Na manhã seguinte, Sofia acordou sobressaltada. Passava pouco das 5, mas estava tão desperta que se levantou na cama. Por que é que estava vestida? Lembrou-se, então, de tudo. Sofia subiu para um banquinho e olhou para a prateleira superior do armário. Sim, estava lá uma fita de vídeo. Logo, não fora nenhum sonho, pelo menos uma parte era verdade. Não vira realmente Platão e Sócrates. Mas não queria pensar mais nisso. Talvez a mãe tivesse razão ao afirmar que ultimamente andava com a cabeça nas nuvens.
De qualquer modo, não conseguia dormir mais. Talvez devesse verificar na toca se o cão tinha trazido uma nova carta. Sofia desceu sorrateiramente as escadas, calçou as sapatilhas e saiu. No jardim tudo estava admiravelmente claro e silencioso. Os pássaros chiureavam com tal intensidade que Sofia sorriu. Na erva, o orvalho caía semelhante a gotas de cristal. De novo percebeu como o mundo era uma maravilha inexplicável. A velha sebe também estava um pouco úmida. Sofia não encontrou nenhuma nova carta do filósofo, mas apesar disso enxugou uma raiz grossa e sentou-se. Lembrou-se que o Platão do vídeo lhe tinha dado algumas tarefas. Primeiro, tinha de pensar como é que um padeiro podia fazer 50 bolos iguaizinhos. Sofia tinha de refletir bem, visto que lhe parecia um trabalho difícil. Quando a mãe fazia bolos, o que era raro, nunca havia dois exatamente iguais. Ela não era uma padeira profissional e podia fazer muitas coisas erradas, mas os bolos que compravam nas lojas também nunca eram totalmente iguais. Cada bolo recebia uma forma diferente nas mãos do padeiro. Subitamente, Sofia sorriu com uma expressão astuta. Lembrava-se que estivera uma vez com o pai na cidade, enquanto a mãe fazia os biscoitos de Natal. Quando regressaram à casa, toda a mesa da cozinha estava coberta com biscoitos. Mesmo não estando todos igualmente perfeitos, de certo modo eram todos iguais. E por que é que eram iguais? Porque a mãe tinha usado a mesma forma para todos os biscoitos, obviamente. Sofia estava tão contente por se ter lembrado da história dos biscoitos que deu a primeira tarefa por terminada. Se um padeiro fazia 50 bolos todos iguais, é porque usava a mesma forma para todos. E basta! Depois, o Platão do vídeo olhara para a câmara e perguntara por que é que todos os cavalos são iguais. Mas isso não era verdade. Sofia diria, antes pelo contrário, que não havia dois cavalos iguais, da mesma forma que não podia haver dois homens iguais. Estava quase para abandonar a tarefa, mas lembrou-se do que tinha pensado a propósito dos biscoitos. Também não havia dois iguais, alguns eram maiores que outros, outros estavam partidos. No entanto, era claro para toda a gente que, por assim dizer, eram completamente iguais. Talvez Platão quisesse perguntar por que é que um cavalo era sempre um cavalo e não, por exemplo, uma coisa intermédia entre cavalo e porco. Porque, apesar de alguns cavalos serem castanhos como ursos e outros brancos como cordeiros, todos os cavalos tinham qualquer coisa em comum. Sofia nunca vira um cavalo com 6 ou 8 pernas. Mas Platão não podia querer dizer que todos os cavalos eram iguais por terem sido moldados a partir da mesma forma. Se fosse esse o caso, Platão tinha, de fato, colocado uma questão complexa. Terá o homem uma alma imortal? Sofia não se sentiu capaz de responder a essa pergunta. Sabia apenas que um cadáver era cremado ou enterrado, e que depois nada mais lhe acontecia. Se o homem tivesse uma alma imortal, teria que ser constituído por duas partes diferentes, um corpo que se decompõe passado algum tempo, e uma alma que age mais ou menos independentemente dos processos do corpo. A sua avó dissera uma vez que, para ela, era como se apenas o corpo envelhecesse. Interiormente, tinha permanecido sempre jovem. A questão da jovem levou Sofia à última pergunta. Os homens e as mulheres são igualmente racionais? Neste ponto, não tinha de todo a certeza. Dependia do que Platão entendia por racional. Subitamente, lembrou-se daquilo que o seu professor de filosofia dissera acerca de Sócrates. Sócrates explicará que todos os seres humanos podiam compreender verdades filosóficas, se usassem a razão. Ele acreditava também que um escravo podia resolver questões filosóficas com a mesma facilidade de um aristocrata. Sofia estava convencida de que ele também teria dito que as mulheres e os homens eram igualmente racionais. E estando sentada, absorta nas suas reflexões, apercebeu-se subitamente de um barulho na sebe e ouviu qualquer coisa ofegar e arfar como se de uma máquina a vapor se tratasse. Pouco depois, o cão amarelo infiltrou-se na toca. Trazia um grande envelope na boca. "Hermes!" exclamou Sofia. "Muito obrigada." O cão deixou cair o envelope no regaço de Sofia. Ela estendeu a mão e afagou no pescoço. "O Hermes é um cão valente", dizia.
O cão deitou-se e deixou-se acariciar por Sofia. Passados alguns minutos, levantou-se e, passando com dificuldade pela sebe, regressou pelo caminho por onde viera. Sofia seguiu-o com o envelope na mão. Rastejou pela densa sebe e pouco depois estava fora do jardim. Hermes correu para o bosque e Sofia seguiu-o a alguns metros de distância. Agora, queria encontrar o filósofo, mesmo que tivesse de correr até Atenas. O cão correu com mais velocidade e chegou a uma pequena vereda, caminho estreito. Sofia também começou a correr mais depressa, mas, passado pouco tempo, o cão voltou-se e ladrou como um cão de guarda. Sofia não desistiu, aproveitou a oportunidade para se aproximar ainda mais dele. Hermes corria à frente, pelo carreiro. Até que, Sofia teve de reconhecer que não o podia alcançar. Ficou muito tempo parada, tentando detectar para onde o cão se afastava. Por fim, tudo ficou silencioso. Sofia sentou-se num tronco, junto a uma pequena clareira. Tinha na mão o grande envelope amarelo. Abriu-o, retirou várias folhas escritas e começou a ler. A Academia de Platão. Que bom ver-te, Sofia. Claro que quero dizer, em Atenas. Penso ter-me finalmente apresentado, não achas? E uma vez que também te apresentei Platão, podemos começar imediatamente. Platão, 428-347 a.C., tinha 29 anos quando Sócrates teve de beber a taça de cicuta. Fora discípulo de Sócrates por muito tempo e seguiu atentamente o processo instaurado contra ele. Que Atenas pudesse condenar à morte o homem mais nobre da cidade não provocou nele apenas uma impressão indelével. Isso iria determinar a orientação de toda a sua atividade filosófica. Para Platão, a morte de Sócrates demonstrou muito claramente qual é a contradição que pode existir entre as condições de fato numa sociedade e o que é verdadeiro e ideal. Platão, ao transcrever o discurso da apologia de Sócrates, desempenhou uma importantíssima tarefa. Aí narrou tudo o que Sócrates expôs ao tribunal. Com certeza recordas ainda que Sócrates não escreveu nada pela sua própria mão. Muitos pré-socráticos haviam-no feito, mas a maior parte dos seus textos não se conservou para a posteridade. No que diz respeito a Platão, pensa-se que todas as suas obras principais se conservaram. Além da apologia de Sócrates, escreveu um conjunto de cartas e mais de 35 diálogos filosóficos. Se estes escritos se conservaram, deve-se ao fato de Platão ter fundado perto de Atenas a sua própria escola filosófica, num pequeno bosque, que tinha o nome do lendário herói grego Academo. A escola de filosofia de Platão recebeu assim o nome de academia, sinônimo também de universidade. Desde então, foram abertas em todo o mundo milhares de academias. Falamos ainda de acadêmicos e de disciplinas acadêmicas. Na Academia de Platão lecionava-se filosofia, matemática e ginástica. Talvez o termo lecionar não seja o mais adequado. Na Academia de Platão também se usava o diálogo vivo. Não é por acaso que o diálogo tenha sido a sua forma privilegiada de escrita. O eternamente verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. No início deste curso de filosofia, eu disse-te que, por vezes, vale a pena perguntar qual o projeto de um determinado filósofo. E por isso pergunto agora, o que é que Platão queria descobrir? Para resumir em poucas palavras. Platão interessava-se por um lado pela relação entre aquilo que é eterno e imutável, por outro, por aquilo que flui. Exatamente como os pré-socráticos. Dissemos que tanto sofistas como Sócrates se tinham afastado das questões da filosofia da natureza e se tinham interessado mais pelos homens e pela sociedade. E isso está certo. Mas tanto sofistas como Sócrates se ocupavam também, de certa maneira, da relação que existe entre o que é eterno e constante, e aquilo que flui. Preocupavam-se com esta questão quando se tratava da moral humana e dos ideais ou virtudes da sociedade. Os sofistas achavam, grosso modo, que o conceito de justiça e de injustiça variava de cidade-estado para cidade-estado e de geração para geração. A questão da justiça e da injustiça seria, portanto, algo fluido.
Sócrates não podia aceitar isto. Acreditava em regras ou normas eternas e intemporais para o procedimento humano. Quando usamos apenas a nossa razão, segundo ele, podemos compreender todas essas normas imutáveis, porque a razão humana é justamente algo eterno e imutável. Estás a seguir-me, Sofia? E agora vem Platão. Ele interessa-se tanto por aquilo que é eterno e imutável na natureza, como por aquilo que na moral e na sociedade é eterno e imutável. Sim, para Platão trata-se de uma mesma coisa. Ele procura obter uma realidade própria que seja eterna e imutável. E na verdade é precisamente para isso que temos filósofos. Para eles não se trata de eleger a mulher mais bela do ano ou a verdura mais barata. Por isso, eles nem sempre são populares. Os filósofos procuram dar pouca atenção a essas coisas frívolas e efêmeras. Procuram mostrar o que é verdadeiro em si, belo em si e bom em si. Com isto, temos uma ideia dos contornos do projeto filosófico de Platão. A partir de agora, consideramos uma coisa de cada vez. Vamos tentar compreender a visão deste pensador que deixou vestígios profundos em toda a filosofia europeia posterior. O mundo das ideias. Empédocles e Demócrito já tinham mostrado que todos os fenômenos na natureza fluem, mas que apesar disso há algo que nunca se transforma, as quatro raízes ou os átomos. Platão confronta-se igualmente com esta problemática, mas de uma forma completamente diferente. Platão achava que tudo que podemos tocar e sentir na natureza flui. Não há, portanto, nenhum elemento eterno. Tudo que pertence ao mundo sensível é composto por uma matéria que o tempo consome. Mas, ao mesmo tempo, tudo é constituído por uma forma intemporal que é eterna e imutável. Compreendeste? Por que é que os cavalos são iguais, Sofia? Talvez penses que eles não o são de todo. Mas há algo que é comum a todos os cavalos, algo que permite que nunca tenhamos problemas em reconhecer um cavalo. Um cavalo particular flui, obviamente. Pode ser velho e coxo, com o tempo ficará também doente, e morre. Mas a verdadeira forma de cavalo é eterna e imutável. Assim, o eterno e imutável não é nenhum elemento primordial. O eterno e o imutável são modelos espirituais ou abstratos, a partir dos quais se formam todos os fenômenos. Vou ser mais preciso. Os pré-socráticos tinham dado uma explicação verdadeiramente útil para as transformações na natureza, sem ter que pressupor que algo se transforma efetivamente. Na natureza, partículas minúsculas, eternas e constantes que não entram em desagregação, segundo eles. Pois bem, Sofia. Mas não tinham nenhuma explicação aceitável para o modo como estas partículas minúsculas, que eram elementos constituintes de um cavalo, podiam produzir 4 ou 5 séculos mais tarde um cavalo totalmente novo. Ou talvez um elefante, ou um crocodilo. Platão quer dizer que os átomos de Demócrito nunca se podem tornar um crocofonte ou um eledilo. E foi precisamente este o ponto de partida das suas reflexões filosóficas. Se já percebes o que quero dizer, pode saltar esta parte. Por precaução, vou explicar melhor. Tens uma caixa de peças de Lego e constróis um cavalo. Depois, desmanchas o que fizeste e colocas novamente as peças na caixa. Não podes esperar ter um novo cavalo se apenas agitas a caixa. Como é que as peças do Lego conseguiriam produzir por si mesmas um novo cavalo? Não, tu tens de montar de novo o cavalo, Sofia. E se o consegues é porque tens em ti uma imagem do aspecto do cavalo. O cavalo de Lego foi, portanto, formado a partir de um modelo que se conserva inalterado de cavalo para cavalo. Conseguiste resolver a pergunta acerca dos 50 bolos iguais? Imaginemos agora que cais do espaço sideral para a Terra e que nunca tinhas visto uma pastelaria. Deparas com uma pastelaria atraente e vês, num tabuleiro, 50 biscoitos em forma de homem, exatamente iguais. Calculo que coçarias a cabeça e te questionarias como é que podiam ser todos exatamente iguais. É fácil de imaginar que a um falta um braço, um outro perdeu talvez um bocado da cabeça, e o terceiro tem uma barriga demasiado gorda. Mas depois de uma reflexão fundada chegas à conclusão de que todos os biscoitos possuem um denominador comum. Apesar de nenhum deles ser totalmente perfeito, tens a ideia de que tem que ter uma origem comum.
Compreendes que todos os biscoitos foram feitos a partir de uma mesma forma. E não é tudo, Sofia. Terás então o desejo de ver esta forma. Porque é óbvio que a forma tem de ser indescritivelmente mais perfeita, e de certo modo mais bela, do que uma das suas frágeis cópias. Se resolveste este problema sozinha, resolveste um problema filosófico exatamente da mesma forma que Platão. Como a maior parte dos filósofos, ele caiu do espaço sideral, por assim dizer. Ele instalou-se na parte mais alta de um dos pelos finos da pelagem do coelho. Ele admirou-se como todos os fenômenos na natureza podem ser tão semelhantes entre si, e chegou então à conclusão de que acima ou por detrás de tudo que vemos à nossa volta há um número limitado de formas. A estas formas chamou Platão ideias. Por detrás de todos os cavalos, porcos e homens a ideia cavalo, a ideia porco e a ideia homem. E por isso, a referida pastelaria pode ter, além de biscoitos em forma de homem, biscoitos em forma de porco e de cavalo, visto que uma pastelaria decente tem geralmente variadíssimas formas. Mas para cada tipo de biscoito é suficiente uma única forma. Conclusão: Platão defendia uma realidade própria por detrás do mundo sensível. A esta realidade chamava ele o mundo das ideias. Encontramos aqui os modelos eternos e imutáveis, os arquétipos por detrás dos diversos fenômenos que se nos deparam na natureza. Designamos esta importante concepção por teoria das ideias de Platão. Verdadeiro conhecimento. Até agora, seguiste-me, cara Sofia. Mas terá Platão realmente querido dizer isto? Perguntarás. Queria ele dizer que estas formas existem numa realidade completamente diferente? Ele não chegou a dizer explicitamente, mas alguns dos seus diálogos têm de ser interpretados desta forma. Vamos tentar seguir a sua argumentação. Um filósofo procura, como já o dissemos, vir a compreender algo que é eterno e imutável. Por exemplo, faria pouco sentido escrever um tratado filosófico acerca da existência de uma determinada bola de sabão. Em primeiro lugar, dificilmente alguém a poderia examinar bem antes de ter rebentado. Em segundo lugar, seria provavelmente difícil vender um tratado filosófico acerca de algo que ninguém viu e que só existiu durante poucos segundos. Platão achava que tudo que vemos à nossa volta na natureza, sim, tudo que podemos agarrar e tocar pode ser comparado com a bola de sabão. Porque nada do que existe no mundo dos sentidos dura. Tu sabes obviamente que todos os homens e animais mais tarde ou mais cedo morrem e entram em decomposição. Mesmo um bloco de mármore se desagrega lentamente. A Acrópole está a cair em ruínas, Sofia. É escandaloso, mas é assim. Para Platão, nunca podemos ter um saber seguro acerca de algo que se transforma. Daquilo que pertence ao mundo sensível, e que nós podemos, portanto, agarrar e tocar, temos apenas opiniões incertas ou suposições. Só podemos ter um saber verdadeiro daquilo que conhecemos com a razão. Sofia, eu vou explicar isto melhor. Um biscoito em forma de homem pode sofrer tanto ao ser amassado, ao mofar e ao ser cozido que já não se possa dizer exatamente o que é. Mas depois de eu ter visto 20, 30 biscoitos, que podem ser mais ou menos perfeitos, posso saber com grande segurança qual é o aspecto da forma dos bolos. Posso concluí-lo, mesmo que nunca tenha visto a própria forma. Nunca é claro se seria melhor ver a forma a olho nu, visto que não podemos confiar sempre nos nossos sentidos. A visão pode variar de homem para homem. Inversamente, podemos confiar naquilo que a razão nos diz, visto que a razão é a mesma em todos os homens. Quando estás numa sala de aula com mais 30 alunos, e o professor pergunta qual é a cor mais bonita do arco-íris, aí ele tem certamente muitas respostas diferentes. Mas se ele perguntar quanto é 3 vezes 8, toda a turma deveria dar a mesma resposta. Nesse caso, é a razão que julga, e a razão é de certo modo exatamente o contrário do opinar e do sentir. Podemos dizer que a razão é eterna e universal, precisamente porque se pronuncia apenas acerca de realidades eternas e universais. Platão interessou-se muito por matemática, porque as verdades matemáticas nunca se alteram. Assim, podemos ter um saber seguro acerca delas. Mas agora precisamos de um exemplo. Imagina que encontras na floresta uma pinha redonda.
Talvez digas que achas que ela parece redonda, mas Jorun afirma que ela é um pouco achatada num dos lados. Vocês discutem então. Não podem ter um conhecimento seguro acerca do que vem com os olhos, mas podem saber com toda segurança que a soma dos ângulos num círculo perfaz 360. Vocês estão a falar de um círculo ideal que não existe na natureza, mas que vem muito claramente com a vossa visão interior. Vocês falam sobre a forma escondida do bolo, e não sobre qualquer biscoito em cima da mesa da cozinha. Breve resumo: acerca daquilo que percebemos ou sentimos, podemos ter apenas opiniões incertas. Mas acerca daquilo que conhecemos com a razão, podemos atingir um conhecimento seguro. A soma dos ângulos num triângulo perfaz para toda a eternidade. Do mesmo modo, a ideia de que todos os cavalos caminham sobre 4 patas será válida mesmo que todos os cavalos do mundo sensível ficassem coxos. Uma alma imortal. Vimos que, segundo Platão, a realidade está dividida em 2 partes. Uma parte é o mundo sensível, de que só podemos atingir um conhecimento impreciso e imperfeito, e onde usamos os nossos 5, imprecisos e imperfeitos, sentidos. A característica do mundo dos sentidos é que tudo flui e, consequentemente, nada possui estabilidade. Nada é no mundo dos sentidos, existe apenas um conjunto de coisas que nascem e perecem. A outra parte é o mundo das ideias, de que podemos alcançar um saber certo usando a razão. Este mundo das ideias não pode ser conhecido através dos sentidos. Em compensação, as ideias, ou formas, são eternas e imutáveis. Consequentemente, para Platão, o homem também é um ser dividido em 2 partes. Temos um corpo que flui. Ele está indissoluvelmente ligado ao mundo sensível e sofre o mesmo destino que o sensível, por exemplo, uma bola de sabão. Todos os nossos sentidos estão ligados ao corpo e são de pouca confiança. Mas nós possuímos também uma alma imortal, ela é a sede da razão. Uma vez que a alma não é material, pode observar o mundo das ideias. Bem, já disse quase tudo. Mas há mais, Sofia, há mais. Para Platão, a alma já existia antes de se ter estabelecido no nosso corpo. Antigamente, a alma estava no mundo das ideias. Estava junto às formas dos biscoitos em cima do armário. Mas logo que a alma acorda num corpo humano, esquece-se das ideias perfeitas. Inicia-se então um processo espantoso. Quando o homem se apercebe das formas na natureza, emerge progressivamente na alma uma vaga recordação. O homem vê um cavalo, mas um cavalo imperfeito. Sim, um cavalo em biscoito. E isso é o suficiente para despertar na alma uma recordação vaga do cavalo perfeito que a alma viu outrora no mundo das ideias. Com isto, surge igualmente uma saudade, um desejo da verdadeira sede da alma. Platão chamava este desejo eros, ou seja, amor. A alma sente, portanto, um desejo amoroso da sua verdadeira origem. A partir daí, vê o corpo e tudo que é sensível como imperfeito e insignificante. A alma deseja voar de volta ao mundo das ideias nas asas do amor. Desejaria ser libertada da prisão do corpo. Devo sublinhar que Platão descreve aqui o percurso ideal. Com efeito, nem todos os homens permitem que a sua alma inicie a viagem de regresso ao mundo das ideias. A maior parte dos homens fixa-se nos reflexos das ideias no mundo sensível. Vêem um cavalo, e outro. Mas não veem aquilo de que todos os cavalos são apenas cópias. Entram de repente na cozinha e atiram-se aos biscoitos sem perguntar de onde é que vem. Platão descreve o percurso dos filósofos. Podemos ler a sua filosofia como descrição da atividade de um filósofo. Quando vês uma sombra, Sofia, pensas também que há algo que está a fazer sombra. Vês a sombra de um animal. Talvez seja um cavalo, pensas tu, mas não consegues ter a certeza absoluta. Então, voltas-te e vês o verdadeiro animal, que é obviamente de longe mais bonito e nítido nos contornos do que a sua inconstante sombra. Por isso, segundo Platão, todos os fenômenos da natureza são meras sombras das formas ou ideias eternas. Porém, a maioria das pessoas está satisfeita com a sua vida entre as sombras. Não pensam que há algo que provoca as sombras. Acham que as sombras são tudo o que existe, e por isso não tomam as sombras como sombras. Deste modo, esquecem também a imortalidade das suas almas.
A saída da escuridão da caverna. Platão conta uma parábola que ilustra precisamente esta reflexão. Denomina-mo-la a parábola da caverna. Vou contá-la com as minhas próprias palavras. Imagina homens que vivem numa caverna subterrânea. Estão virados de costas para a entrada, presos com correntes, pelas mãos e pelos pés. Por isso só podem olhar para a parede da caverna. Por detrás deles há um muro alto, e atrás desse muro passam por sua vez vultos humanos que levam diversos objetos por cima do muro. Uma vez que atrás desses objetos arde uma fogueira, eles provocam sombras trêmulas na parede da caverna. A única coisa que os homens da caverna podem ver é, portanto, este teatro de sombras. Estão ali desde que nasceram e para eles as sombras são tudo o que existe. Imagina agora que um destes habitantes da caverna consegue libertar-se da prisão. Primeiro, questiona-se de onde é que vêm estas imagens na parede da caverna. O que é que achas que sucede quando ele se volta para as figuras que são levadas por cima do muro? De início, fica ofuscado pela luz brilhante. A visão dos objetos com contorno nítido ofusca-o. Até então, ele vira apenas as suas sombras. Se pudesse subir pelo muro e passar o fogo até sair da caverna, ficaria ainda mais encandeado. Mas depois de ter esfregado os olhos, veria também como tudo é belo. Pela primeira vez, veria cores e contornos nítidos. Veria animais e flores verdadeiros, dos quais as figuras na caverna eram cópias. Mas nesse momento, perguntar-se-ia de onde é que os animais e as plantas vêm. Vê o sol no céu e compreende que o sol dá vida às flores e aos animais na natureza, da mesma forma que o fogo da caverna fazia com que ele pudesse ver as sombras. O feliz habitante da caverna poderia sair a correr para a natureza e alegrar-se com a sua liberdade recém-adquirida. Mas ele pensa em todos aqueles que ainda estão na caverna. Por isso, regressa. Logo que chega lá, tenta explicar aos outros habitantes da caverna que as sombras na parede são apenas cópias trêmulas de coisas verdadeiras, mas ninguém acredita nele. Eles apontam para a parede da caverna e afirmam que o que aí vem é tudo o que existe. Por fim, matam-no. Aquilo que Platão descreve na parábola da caverna é o percurso do filósofo, desde as opiniões confusas até as ideias reais por detrás da natureza. Pensa também em Sócrates, que os habitantes da caverna assassinaram por destruir as opiniões habituais e por lhes querer mostrar o caminho para o verdadeiro conhecimento. Desta forma, a parábola da caverna torna-se uma imagem da coragem e da responsabilidade pedagógica do filósofo. Para Platão, a relação entre a escuridão da caverna e a natureza lá fora corresponde à relação entre os objetos da natureza e o mundo das ideias. Ele não queria dizer que a natureza era escura e triste, mas que ela é escura e triste em comparação com a claridade das ideias. A fotografia de uma moça bonita também não é sombria e triste, pelo contrário, mas é apenas uma fotografia. O estado dos filósofos. Encontramos a parábola da caverna de Platão no diálogo A República. Platão descreve nessa obra também o estado ideal, isto é, ele imagina um estado modelo, ou aquilo que designamos por estado utópico. Resumidamente, podemos dizer que, para Platão, o estado deve ser governado por filósofos. Toma como ponto de partida o homem individual. Segundo Platão, o corpo humano é constituído por 3 partes, a saber, a cabeça, o peito e o abdômen. A cada uma destas partes corresponde uma faculdade. A cabeça corresponde à razão, ao peito a vontade, ao abdômen o prazer ou a concupiscência. A cada uma destas faculdades pertence ainda um ideal ou uma virtude. A razão deve procurar a sabedoria, a vontade deve mostrar coragem, e a concupiscência deve ser refreada, para que o homem possua temperança. Só quando as 3 partes atuam em consonância temos um homem harmonioso ou íntegro. Na escola, as crianças têm de aprender primeiro a refrear a sua concupiscência, depois a desenvolvida coragem, e por fim devem desenvolver a razão e adquirir a sabedoria. Platão imagina um estado que é organizado exatamente como um homem. Assim como o corpo possui cabeça, peito e abdômen, o estado possui soberanos, guardiões, ou soldados, e os comerciantes, grupo ao qual pertencem, além dos comerciantes, os artesãos e os camponeses. Torna-se claro que Platão toma como modelo a ciência médica grega.
Assim como um homem são e harmonioso apresenta equilíbrio e temperança, aquilo que caracteriza um estado justo é o fato de cada um conhecer o seu lugar no todo. Tal como a filosofia de Platão em geral, também a sua filosofia política está impregnada de racionalismo. Decisivo para a criação de um bom Estado é ele ser dirigido com razão. Tal como a cabeça dirige o corpo, são os filósofos que têm de governar a sociedade. Faço agora uma apresentação resumida da relação entre os três componentes do homem e do Estado. Homem-Estado. Corpo-alma. Cabeça-razão. Peito-vontade. Abdomen-concupiscência. Virtude-Estado. Sabedoria-soberano. Coragem-guardios. Temperança-artisos. O estado ideal de Platão pode fazer lembrar o antigo sistema indiano de castas, onde cada um tinha sua função específica para o bem do todo. Desde o tempo de Platão e ainda antes, o sistema indiano de castas conhece exatamente esta tripartição entre a casta governante, ou a casta dos sacerdotes, a casta guerreira e a casta dos artesãos. Hoje diríamos talvez que o estado de Platão é um estado totalitário. Devemos reparar que ele era da opinião de que as mulheres poderiam governar o estado tal como os homens, precisamente porque os soberanos devem governar a cidade-estado em função da sua razão. Segundo Platão, as mulheres tinham tanta racionalidade como os homens, se recebessem a mesma formação, e se fossem ainda libertadas do cuidado das crianças e das tarefas domésticas. Platão queria abolir nos soberanos e nos seus guardiões a família e a propriedade privada. A formação das crianças era demasiado importante para ser deixada aos indivíduos. A educação das crianças tinha de estar a cargo do Estado. Platão foi o primeiro filósofo que se pronunciou a favor de jardins infantis e escolas públicas. Depois de ter tido algumas desilusões políticas, Platão escreveu o Diálogo às Leis. Descreve nele o Estado de Lei como o segundo melhor Estado e introduz de novo a propriedade privada e os laços familiares. Desta forma, a liberdade das mulheres é restringida. Mas ele diz também que um Estado que não educa e forma mulheres é como um homem que apenas exercita o seu braço direito. Podemos basicamente dizer que Platão tinha uma opinião positiva das mulheres, pelo menos para o seu tempo. No diálogo O Banquete há uma mulher, Diotima, que revela a Sócrates o seu saber filosófico. Isto era Platão, Sofia. Desde há mais de 2000 anos, os homens discutem e criticam a sua singular teoria das ideias. O primeiro foi seu discípulo na academia. Chamava-se Aristóteles, o terceiro grande filósofo de Atenas. Mas não digo mais nada por hoje. Enquanto Sofia estivera sentada no tronco, o sol elevara-se a oriente sobre a colina. Espreitara por cima do horizonte precisamente no momento em que estava a ler sobre o filósofo que saíra da caverna e piscara os olhos ao ver a luz brilhante no exterior. Ela mesma tinha a sensação de sair de uma gruta subterrânea. Sofia julgava ver a natureza de um modo completamente novo depois de ter lido aquilo sobre Platão. Tinha a sensação de ter sido cega às cores. Vira talvez sombras, mas não as ideias claras. Não tinha certeza de que Platão tivesse razão em tudo que afirmava sobre os arquétipos eternos, mas pareceu-lhe muito bela a ideia de que todas as coisas vivas eram apenas uma cópia imperfeita da forma eterna no mundo das ideias. Afinal, era verdade que todas as flores e árvores, homens e animais eram imperfeitos. Tudo o que via à sua volta era tão belo e vivo que Sofia pensou que tinha de esfregar os olhos. Mas nada do que via era constante. No entanto, daí a 100 anos haveria ali as mesmas flores e animais. Mesmo que cada animal e cada flor morresse e fosse esquecido, algo faria lembrar o aspecto de tudo. Sofia admirava esta obra maravilhosa quando, subitamente, um esquilo saltou para o tronco de um pinheiro, rodopiou e desapareceu por entre os ramos. Já te vi por aqui, pensou Sofia. Sabia que provavelmente não tinha visto aquele esquilo. Ela vira, por assim dizer, a mesma forma. Por que é que Platão não havia de ter razão ao dizer que ela vira outrora no mundo das ideias o esquilo eterno, muito antes de a sua alma se ter estabelecido num corpo? Seria verdade que ela já viverá antes? Teria sua alma existido antes de ter recebido um corpo que tinha agora de arrastar consigo? Seria verdade que ela tivesse em si um grão de ouro,
Uma joia que o tempo não consumia, uma alma que viveria depois de seu corpo envelhecer e morrer.